Olá, meus irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? Hoje iremos aqui prosseguir a nossa jornada espiritual, na leitura bíblica diária. E hoje iremos continuar o livro do profeta Jeremias. E iremos ler do capítulo 15 ao capítulo 21. Amém? Uma leitura muito boa, mais grande um pouco, né? Porque os capítulos de Jeremias são maiores. Os vídeos estão ficando mais longos, mas eu creio que é um tempo de grande proveito na nossa vida. Amém? Porque estamos dedicando ao Senhor esse tempo na nossa vida. E você que está chegando hoje, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de deixar o seu like, para que esse vídeo chegue mais e mais e mais pessoas, para que as pessoas também sejam moldadas pela palavra, sejam transformadas por esta palavra poderosa. Amém? Então, como sempre, convido a você a fechar os seus olhos, ligar os seus pensamentos ao Senhor neste momento e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, eu juntamente com todas as pessoas que estão do outro lado dessa tela, Senhor, unimos a nossa fé e venhamos orar neste momento e te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar nesta noite, que o Senhor venha, ó Pai amado, Pai querido, nos dar discernimento, nos dar entendimento desta palavra que queremos ler, e que esta palavra venha gerar em nós mais fé, venha gerar em nós mudança de atitudes, venha gerar em nós transformação, venha gerar em nós, Pai amado, Pai querido, um desejo de seguir ao Senhor a cada dia, de seguir aos teus princípios desta palavra, ó Pai, em nome de Jesus. E nós te damos neste momento, ó Pai, total liberdade para que o Senhor venha agir em nossa vida, para que o teu Espírito Santo venha testificar a verdade do que iremos ler nesta noite em nossos corações, em nome de Jesus. E que esse vídeo, ó Pai amado, venha chegar em vários lugares, em várias cidades, em vários países, em várias nações, ó Pai, e que a tua palavra venha entrar dentro das casas das pessoas e venha transformar essas famílias em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Aleluias. Vamos à nossa leitura. Jeremias, capítulo 15, a condenação do povo de Judá. Então o Senhor Deus me disse: mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mande essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntarem para onde devem ir, responda que eu disse isto: alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. Outros estão condenados a ser levados como prisioneiros, assim será. Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer estas 4 coisas horríveis. Eles morrerão na guerra, os cães arrastarão os seus corpos, as aves os comerão, e os animais selvagens devorarão as sombras. Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror, por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias, fez em Jerusalém quando era rei de Judá. Deus diz: quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em todas as cidades desta terra eu os joguei contra o vento, como se faz com o trigo, para separá-lo da palha. Eu destruí vocês, o meu povo, e matei os seus filhos porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos. Fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que os grãos de areia da praia do mar. Matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem. De repente fiz cair sobre eles aflição e terror. A mãe que perdeu seus 7 filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela o dia virou noite. Ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês, que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando.
Eu disse: como é dura a minha vida, porque a minha mãe me pôs no mundo. Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servir bem e se não te pedir em favor dos meus inimigos quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse: Jeremias, vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi: ó Senhor, tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Aleluias. Oh, glórias. Não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu: se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu o livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. Aleluias! Olha aí, irmãos, quando Deus, novamente, te envia para uma missão, por mais grande que seja, por mais incapaz que você pensa que é, Deus, ele irá prover e irá te sustentar no meio da batalha. Olha o que ele fala para Jeremias: eu farei com que você seja como um forte muro de bronze. Aleluias! Um muro forte, irmãos, um muro inquebrável, porque não é a força de Jeremias, é a força do Deus que ele está servindo. Ele não está indo às nações em nome de Jeremias, ele está indo às nações em nome do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do nosso Deus. É esse Deus que ia à frente de Jeremias, é esse Deus que já provia lá na frente, antes mesmo de Jeremias chegar ao lugar. E assim também é conosco, assim também é comigo, é com você. Por mais que seja grande a missão que você está entrando, se for Deus que está mandando, se for da vontade de Deus, Ele vai prover e Ele vai te capacitar. Apenas confie em Deus. A vida de Jeremias é um aviso. Capítulo 16. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse: não case nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis. Ninguém chorará a morte deles, e não serão sepultados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco. Serão mortos na guerra, ou então morrerão de fome, e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Olha, irmãos, se uma pessoa chegar lendo essa palavra aqui, nesse momento, sem ler o contexto, ela vai pensar: nossa, mas Deus é duro demais. Nossa, mas Deus não é amor? Mas, irmãos, entenda o contexto. Como Israel pecou contra Deus.
como Deus deu chances para aquele povo, como Deus mostrou o grande poder que ele tinha para aquele povo. Deus os tirou do Egito. De manhã uma nuvem acompanhava o povo no deserto e à noite a coluna de fogo acompanhava o povo no deserto. Deus autorizou eles construírem um templo para Deus habitar naquele templo, a Arca da Aliança. E Deus andava no meio deles. E mesmo assim esse povo sempre se voltava contra o Deus de Israel e adorava outros deuses de outras nações, deuses pagãos. Por isso, irmãos, a dureza de Deus aqui falando com este povo. Então, muitas das vezes a pessoa chega aqui lendo a partir daqui e fala: nossa, mas Deus é muito duro. A Bíblia mente. Não, irmãos, entenda o contexto da história. Se você está chegando aqui hoje, nesse primeiro dia, às vezes você está pensando: nossa, que exortação pesada. Mas volte lá atrás e veja como Deus foi lindo, como Deus foi amoroso com o povo de Israel e eles não valorizaram. O próprio Deus fala aqui no vídeo passado, o próprio Deus falou: foram vocês próprios que jogaram essas maldições sobre si. Foi porque desobedeceram as minhas leis que eu estou colocando diante de vocês, maldição. E Deus lá no começo já havia falado: olha, se vocês não me obedecerem, eu vou fazer isso, isso e isso. E Deus aqui está cumprindo apenas o que Ele falou, está cumprindo a reta justiça de Deus. Só para vocês entenderem aí, irmãos, se você estiver chegando hoje, você não ficar perdido aqui achando que Deus se alegra de fazer isso com as pessoas. Não, Deus está cumprindo apenas a reta justiça. Deus está apenas sendo justo com as suas próprias palavras. Não entre numa casa onde tenha gente chorando. Não fique triste nem chore por causa de ninguém, pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz. Não os amarei mais, nem terei pena deles. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, mas ninguém vai sepultá-los, nem chorar por eles. Ninguém se cortará, nem parará, nem rapará a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa para a consolar pela morte de um querido. Ninguém mostrará simpatia nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido seu pai ou a sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa. Não se sente e não coma nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. E vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los tanto assim. Eles vão perguntar: de que crime somos culpados e que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você dirá que a resposta do Senhor é esta: os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e os serviram e adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram aos meus ensinamentos. Mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Olha aí, o próprio Deus respondendo o que eu acabei de falar, irmãos. Por isso, eu os expulsarei dessa terra e os jogarei numa terra que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. Resposta está aí, irmãos. Aleluias. A volta à pátria. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como o Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel. Mas jurarão por mim como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O castigo por causa da idolatria. O Senhor Deus diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim, e os pecados deles não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado.
Eles profanaram a minha terra com ídolos que são tão mortos como os defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. As nações voltam para Deus. Eu disse: ó Senhor Deus, tu me proteges e me dás forças. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra as nações irão a ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses. Tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não, porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre. E eles saberão que o meu nome é Senhor. Aleluia. O pecado e o castigo de Judá. Capítulo 17. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo. Está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Azerá, perto das árvores verdes, no alto dos morros, e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros, por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. Pensamentos de sabedoria. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como a árvore plantada perto da água que espalha as suas raízes até o ribeirão. Aleluias! Assim é o que confia no Senhor, irmãos. Glória a Deus! É como a árvore que é plantada à beira do ribeiro. Pensa, uma árvore plantada à beira do ribeiro, que a água bate toda hora. Essa árvore sempre será linda, sempre com belas folhas, porque ela está alicerçada ali perto da água. E assim nós temos que ser também, alicerçados na presença de Deus, para que nós venhamos sempre dar belas folhas, belos frutos para o Senhor, em nome de Jesus. Então aquele que confia no Senhor, como a palavra está falando aqui, é como uma árvore plantada à beira do ribeiro, à beira do riacho. Oh, glórias! Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Olha o que eu acabei de falar, irmãos. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que Te abandonam serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Aleluias! É lindo essa citação aqui, né, irmãos? É linda essa passagem aqui de Jeremias. Vou até marcar ela aqui, porque é muito linda essa passagem, irmãos. Glória a Deus. E olha que interessante, né? Aqui no capítulo 17, no verso 11, ele fala: o homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. Não adianta, né, irmãos? As pessoas se enriquecerem com dinheiro sujo. Não adianta nada. No fim, não passa de um tolo. Essa pessoa aí pode perder a sua salvação, pode andar sempre afastado de Deus, porque está enriquecendo com dinheiro que não é dela. Então você, por maior que seja a proposta que o inimigo
coloque na sua vida de dinheiro, rejeite. É melhor ter pouco na presença de Deus do que ter muito longe de Deus. Amém? Jeremias pede a ajuda de Deus. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Os outros me dizem, onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas Senhor, eu nunca pedi que fizesses a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, tu sabes disso, tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror, tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles, acaba com eles completamente. O sábado. O Senhor Deus me disse, Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por esses portões. Diga que se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado. Que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer, nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho neste dia. Então sim, os seus reis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém, e também do território de Benjamim, das planícies das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. O pote de barro, capítulo 18. É muito forte, irmão, essa passagem. Aleluia. Preste bem atenção. O Senhor Deus me disse, desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aí o Senhor me disse, será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Oh, aleluia! Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder, não adianta, nós vamos seguir os nossos planos.
Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Olha o que Deus está falando, irmãos. O que Deus está mostrando para Jeremias é que ele desceu ali até um lugar onde o oleiro ficava. Esse oleiro é as pessoas que trabalham com vasos de barro. As pessoas que manuseiam ali vasos, fazem vasos bonitos com barro. E quando o vaso quebra, eles pegam ali e moldam de novo e fazem o vaso da maneira deles. E assim é Deus conosco. Nós somos como vasos passando na mão do oleiro. Às vezes temos que ser refeitos na mão do oleiro. Às vezes estamos trincados, às vezes estamos quebrados. Mas tudo o oleiro pode fazer. O nosso oleiro é Deus. Então, por maior que seja a luta que você está enfrentando, por mais quebrado que você esteja, por mais longe de Deus que você esteja, Deus está falando nesta noite. Se você se voltar com todo o coração para Deus novamente, Ele pode te pegar como um vaso e te fazer e te moldar novamente e te colocar novamente no prumo e fazer de você um vaso de honra. Aleluias! Se você está sendo um vaso de desonra, Deus pode te moldar da maneira dele para que você se torne um vaso de honra usado nas mãos dele. Aleluias! Então, irmão, por mais angustiado que você esteja, por mais depressivo que você esteja, não há impossível para esse Deus, não há vaso quebrado que Deus não possa refazer. Aleluias! Então volte para Ele, volte a praticar a justiça, volte a praticar o bem, volte para a presença de Deus, que eu falo para você nesta noite. Deus irá te moldar novamente, Deus irá te fazer um vaso novo. Aleluias! E é isso que Ele queria fazer com o povo de Israel. Se o povo de Israel se voltasse para Ele novamente, como o oleiro fez com o vaso, Deus iria fazer com Israel. Por mais torto que Israel estava, por mais quebrado, por mais feio que esse vaso estava, Deus ia endireitá-los novamente e iria fazer de Israel a maneira de Deus novamente. Iria consertar todo o vaso, ia ficar lindo novamente. Ia ser bênçãos atrás de bênçãos na vida desse povo. Mas vemos aqui que eles não queriam. Vemos aqui que a resposta deles ia ser não. Nós vamos continuar, a seguir a maldade do nosso coração. Assim que o povo falou. O povo rejeita a Deus. Portanto, eu, o Senhor, digo: perguntem a todas as nações se por acaso já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como o pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. O plano para matar Jeremias. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesses nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome, ou que sejam mortos na guerra. Que as mulheres percam seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças, e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas, e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles.
Não apagues o seu pecado. Joga-os no chão, derrotados. Trata-os assim enquanto estás irado. O pote quebrado. Capítulo 19. O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos, e fosse ao vale de Ben-Rinom, na entrada do portão dos cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta a mensagem que ele ia me dar. Deus me mandou dizer o seguinte: Reis de Judá e povo de Jerusalém, escutem o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que ouvirem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com o sangue de pessoas inocentes e construiu altares para o deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para isso, não falei disso e nunca pensei nisso. Por isso eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Rinom, e sim Vale da Matança. Neste lugar destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei que os inimigos os derrotem e os matem na batalha. Darei os corpos deles como alimento para as aves e as feras. Destruirei esta cidade de modo tão terrível que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo. E mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte: como se quebra um pote, ele não pode mais ser consertado. Assim eu quebrarei este povo e esta cidade. Os seus mortos terão de ser sepultados, até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para sepultá-los. Tratarei essa cidade e os seus moradores assim. Farei com que ela fique como o vale de Tofete. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão imundas como o vale de Tofete. Também ficarão imundas todas as casas onde queimaram incenso no terraço para adorar as estrelas e onde derramaram bebidas como ofertas a outros deuses. Então voltei de Tofete, onde o Senhor me havia mandado anunciar a sua mensagem. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso farei cair sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Jeremias e o sacerdote Pazur, capítulo 20. Pazur, filho de Imer, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas, e por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Pazur me soltou das correntes, eu disse: o Senhor Deus mudou o seu nome de Pazur para terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse: Pazur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles, e você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza desta cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, Pazur, com toda a sua família será preso e também será levado para lá.
Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos, a quem você anunciou tantas mentiras. A queixa de Jeremias. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu Tu é mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência e destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anunciam a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome. Então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Aleluias! Não tem como correr do chamado, irmãos. Se você é chamado, a mensagem fica presa em você e queima no seu coração. Aleluias! Oh, glórias! Estou cansado de guardá-la e não posso mais segurar. Oh, aleluias! Que Deus manda falar, irmão, não segura não, solta. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor, Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Esse Deus é grandioso, justo e poderoso. Maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueçam o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que alegrou meu pai quando lhe deu esta notícia. É menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu nascer. Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura, e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Jerusalém será destruída. Capítulo 21. O rei Ezequias de Judá mandou que Pazur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, e me fizesse o seguinte pedido: Jeremias, peça a Deus o Senhor que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Então o Senhor falou comigo, e eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel. Quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva e com o meu grande furor. Nesta cidade matarei tudo que tem vida. Tanto as pessoas como os animais morrerão de uma doença horrível. O rei Zedequias, os seus oficiais e as outras pessoas que não morrerem por causa da guerra, da fome e da doença, todos estes eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor e pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los. Ele não terá dó nem piedade de nenhum deles. Eu, o Senhor, estou falando. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo: escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nessa cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios
que estão cercando a cidade não será morto. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida, pois eu resolvi não proteger essa cidade e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia e ele a queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. Mensagem para a família real de Judá. Hoje, lendo aqui, irmãos, onde a gente está, caminhando aqui para o capítulo 22, a gente entende porque o ministério de Jeremias foi rejeitado. Estudiosos falam, estudiosos da Bíblia, segundo eles, não houve nenhuma conversão. E olha, irmãos, lendo aqui você sabe por que foi rejeitado. A mensagem de Deus era dura. A mensagem de Deus era uma mensagem muito dura, duríssima para o povo. Então, lendo aqui a gente vê que várias vezes eles planejaram matar Jeremias. Várias vezes aqui Jeremias foi preso. Jeremias, eles cavaram um buraco para que ele caísse nesse buraco. Então, irmãos, era porque a mensagem dele era dura. A mensagem de Deus para com Israel era de conserto, era de abandono das práticas antigas, era de abandono de outros deuses. Amém? E Deus estava usando Jeremias para dar essa palavra dura. E a gente pode imaginar aqui o quanto Jeremias estava sofrendo, o quanto Jeremias estava ali, angustiado. Mas só que Deus sempre provava para Jeremias que estava com ele. Deus sempre falava: Jeremias, continue falando o que eu mandar, porque eu estou com você. Eu faço de você como um muro forte de ferro e bronze. Oh, Deus maravilhoso! E Deus sempre capacitando e consolando Jeremias, para que ele não tivesse medo do povo. E Jeremias foi um profeta muito ousado também, corajoso, irmãos? Muito confiante em Deus, porque ele nunca deixou de passar a mensagem igual a Deus mandava. Ele nunca acrescentou nem retirou nada por medo do povo. Ele sempre falava o que Deus mandava corretamente. E a gente vê isso aqui na palavra de Deus. Só uma pausinha para vocês entenderem por que o ministério do profeta Jeremias foi rejeitado. Jeremias só trazia palavras duras que Deus mandava. Por isso o povo estava ali, não aceitava, se endurecendo, porque as mensagens eram só de pragas, de destruição, de matança, que ia destruir a cidade. Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Senão as maldades que vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo que não pode ser apagado. Jerusalém, você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do planalto. Mas eu, o Senhor, lutarei contra você. Você diz que ninguém tem a coragem de atacá-la, que ninguém consegue tomá-la. Mas eu, o Senhor, a castigarei por causa do que você tem feito. Vou pôr fogo no seu palácio, e tudo o que estiver em volta também será queimado. Eu, o Senhor, estou falando. Olha aí, irmãos, a dureza da mensagem de Jeremias, que Jeremias tinha que passar para o povo, que ia destruir, que Deus ia queimar o palácio, que Deus ia castigá-los. E amém, irmãos? Era uma mensagem dura, por isso o povo não se convertia, por isso o povo queria matar Jeremias, porque Deus estava sendo duro, estava derramando a sua ira sobre o povo. Aleluia! Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje, essa foi a palavra de hoje. Que Deus continue falando no seu coração, que Deus te leve aí ao conserto. É uma passagem muito bonita lá no capítulo 18 de Jeremias aqui, onde fala do vaso, do oleiro, o oleiro ali consertando o vaso que estava torto. E assim Deus pode fazer na sua vida, irmãos. Queira passar na mão do oleiro. Nosso oleiro é Deus, o nosso único Salvador, o único Deus que nós temos que adorar. Então, por mais torto aí que você esteja, por mais torta que a sua vida esteja, não desanime. Volte a orar, volte a falar com Deus e peça a Deus, fale com Ele. Eu quero passar nas suas mãos, Senhor. Eu quero ser refeito, eu quero ser feito um vaso novo. Eu quero passar nas suas mãos. O Senhor é o meu oleiro. Fala isso para Deus, que Deus vai te refazer novamente e vai te fazer um vaso de honra. Amém? Um forte abraço. Que o Espírito Santo sempre faça morada no coração de cada um de vocês. Até mais.